Oi, pessoal! Hoje eu venho falar para vocês sobre as relações ecológicas, tá? Esse conteúdo costuma cair nas provas de Enem, tá bom? Então é muito importante vocês estudarem e entenderem esse conteúdo. Bom, o que é isso? Relações ecológicas. Relações ecológicas quer dizer que a gente vai estudar como os organismos eles se relacionam com outros organismos, né, vivos, e com todo o meio em que ele vive. Então, a gente vai estudar como é a relação com seres bióticos, que são seres vivos, e seres abióticos. Lembrando que abiótico é aquele que não tem vida, como a temperatura, a água, o clima, tá bom? Essas relações, elas são divididas em duas. Então, a gente pode definir como relação ecológica intraespecífica, que é aquela relação entre indivíduos da mesma espécie, ocorre da mesma espécie, tá? De espécie com espécie, por exemplo, ser humano e ser humano, e as relações interespecíficas, que são aquelas relações de indivíduos e espécies diferentes, por exemplo, o ser humano e uma aranha, tá ok? Essas mesmas relações a gente ainda classifica em harmônica e desarmônica. Ou seja, harmônica é aquela que há benefício para todo mundo, não gera prejuízo para ninguém. E a desarmônica é aquela que gera prejuízo para alguém, para algum indivíduo, para alguma espécie, ok? Então, recapitulando, relações intraespecíficas são da mesma espécie, são iguais, espécies iguais. Interespecíficas são relações entre espécies diferentes, ok? A gente tem vários nomes de relações, então eu vou falar um por um aqui para vocês para facilitar, ok? Então vamos para as relações intraespecíficas harmônicas, ok? Então lembrando, intraespecíficas são relações entre indivíduos, entre espécies iguais, da mesma espécie. Harmônicas, aquela que não gera prejuízo para ninguém, ok? Então, dentro de intraespecífica harmônica, a gente tem sociedade e colônia, ok? O que acontece na sociedade? São indivíduos anatomicamente separados, mas que cooperam entre si e distribuem o trabalho. Então, é um ajudando o outro. Então, por exemplo, nós seres humanos vivemos em uma sociedade. Então, é uma relação intraespecífica harmônica, certo? Que se chama sociedade. Outro exemplo, a gente tem as abelhas, as formigas, os cupins, certo? Então, assim, eles são da mesma espécie, né? E trabalham um com o outro, um ajudando o outro. Não tem prejuízo para ninguém. A outra relação é a colônia. São indivíduos associados anatomicamente também, e eles podem apresentar-se semelhantes, tá? Então, quando eles são semelhantes, a gente chama de colônias isomórficas, ok? Ou isomorfas. Ou com diferenciação corporal. Eles são da mesma espécie, mas têm o corpinho diferente. E aí a gente chama de polimorfas ou polimórficas, ok? Como exemplo de colônia, a gente tem os corais. Então, os recifes de corais que quem nunca viu de perto, mas viu em televisão, em reportagem, então eles vivem todos juntos, né? Então, um ajudando o outro ali, não tem competição nem nada, né? Não tem prejuízo para ninguém, mas cada um é de uma cor e de uma forma, de uma cor, de uma forma, de um tamanho. Então, a diferença da colônia com a sociedade é um pouco essa, tá? Então, por exemplo, a sociedade, os seres humanos, todos nós temos o mesmo padrão, né? Já na colônia, não. As esponjas, os corais podem ser diferentes, certo? Outro exemplo são as caravelas portuguesas, né? As caravelas são aquelas que têm uma parte azulada por cima, né? E vários animaizinhos por baixo. Então, aquela parte azulada com branco, meio transparente, ela fica por cima da água e vários animaizinhos por baixo ali na água. E aí a gente pode ver que tem uns maiores, outros menores, tá bom? Então, essas são relações intraespecíficas harmônicas. Agora, as intraespecíficas desarmônicas, ou seja, relações de espécie
com outra espécie igual, tá? As duas espécies iguais, mas que gera prejuízo para alguém. Então a gente tem mais duas: o canibalismo e também a competição. Qual que é a diferença entre elas? Então vamos lá. O canibalismo, como o próprio nome fala, eu acho que todo mundo já ouviu falar desse nome, dessa palavra, é o ato no qual o indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie. Então, por exemplo, quando um exemplo, tá? Um gafanhoto se alimenta de outro gafanhoto da mesma espécie, né? Uma aranha se alimenta de outra aranha da mesma espécie. Então, gerou prejuízo, não gerou? Porque um perdeu a vida. Então, só um foi beneficiado. Então, a gente chama de canibalismo, tá? E o canibalismo, ele é relacionado diretamente com a alimentação. Competição. Competição também é super fácil de lembrar. Então, o que é competição? É um competindo com o outro, não é? É a disputa por territórios, parceiros sexuais, comida. Então, aqui, a competição ela não é relacionada apenas com alimentação igual ao canibalismo. O canibalismo, ele é diretamente ligado com a alimentação. Já a competição, não. É competição em todas as áreas. Competição por fêmea, por exemplo. Então, a gente tem leões, né? Os leões brigam por conta de uma fêmea. Pássaros também brigam por conta de uma fêmea, né? Então, é por parceiros sexuais, por território, né? Então, o leão, por exemplo. O leão, ele é o rei da selva, né? Ele é conhecido como rei da selva. Justamente por isso, porque ele compete com outro leão por território, né? Então, ele quer mandar ali no pedaço. E vai sair alguém no prejuízo. Então, por isso que a gente chama de competição, né? De relação intraespecífica desarmônica, né? Porque um vai ficar para trás, não tem como, certo? Por comida também, né? Então, por exemplo, vai que o leão pegou aí uma zebra, né? E chegou outro leão ali querendo aquela zebra também. Então, vai dar briga, vai dar problema, certo? Então, relações intraespecíficas, né, da mesma espécie, só que desarmônicas, que vai causar prejuízo para alguém, certo? Vamos para a próxima. Agora, relações interespecíficas. Vou falar primeiro das interespecíficas harmônicas. Lembrando, interespecíficas são de espécies diferentes. Então, agora não é leão com leão, a mesma aranha com a mesma aranha, sua prima, sua irmã, sua parente, tá? São diferentes agora, tá? Bom, das harmônicas, a gente tem o mutualismo, a protocooperação, o inquilinismo e o comensalismo. Então, aqui a gente tem mais um pouco do que a outra, né? Então, vamos lá. Relações interespecíficas harmônicas, mutualismo. O mutualismo, indivíduos de espécies diferentes, como eu já disse, se encontram intimamente associados, criando vínculo de dependência, e todos dois se beneficiam. Então, é harmônica por isso, tá? Um vai se associar ao outro, mas não vai causar prejuízo para ninguém. Como exemplo, a gente tem algumas raízes de plantas e fungos. Então, a gente tem os líquens. Os líquens são uma estrutura esbranquiçada, meio acinzentada, que a gente encontra no caule das árvores, que eu já passei isso para vocês, não sei se vocês vão se lembrar. Principalmente quando não tem muita poluição, às vezes os troncos ficam cheios de líquens. Aqueles líquens são junção de fungos, de micro-organismos ali que formam ele. Então, o que acontece? Ele vai fixar ali no caule da árvore, né? Ele vai ser beneficiado com alguns nutrientes, proteção, né? E não vai causar problema nenhum para a árvore também. Para ela, tanto faz. Às vezes, ele pode acabar protegendo a árvore também, ok? Então, isso a gente chama de mutualismo. Só que, lembrando, o mutualismo, ele faz parte da relação interespecífica harmônica. Por quê? Os líquens são de espécies diferentes da árvore, tá? A árvore é uma espécie e o líquen é outro, ok?
protocooperação. Bom, na protocooperação, indivíduos que cooperam entre si, ou seja, os dois estão se ajudando, né? Mas não são dependentes um do outro para sobreviver. Ou seja, eles cooperam entre si, não tem prejuízo para ninguém, são de espécies diferentes, não são da mesma espécie. Porém, eles conseguem sobreviver um sem o outro, tá? Não tem problema ele ficar sem o companheiro, diferente dos líquens que eu acabei de falar do mutualismo. Por quê? Os líquens, para sobreviver, ele tem que estar grudadinho lá no caule para ele poder se alimentar, né? Senão, como que ele vai se alimentar? Já na protocooperação, não. Se o indivíduo ficar sem o outro, o organismo ficar sem o outro organismo, não vai ter problema, ele consegue sobreviver normalmente. Outro exemplo, o peixe palhaço e a anêmona. O peixe palhaço, gente, é aquele Nemo do filme, tá? Então ele esconde ali dentro da anêmona e acaba fazendo uma limpeza para a anêmona de todos os restinhos de alimentos que tem ali, né? E a anêmona protege o peixe palhaço. Então, assim, é uma cooperação para os dois. Mas se a anêmona não tiver o peixe palhaço, ela vai sobreviver normalmente. E o peixe palhaço sem a anêmona também pode sobreviver, ele pode se esconder em outro local, certo? O próximo nome a gente fala, né, de inquilinismo. Então, continua sendo uma relação interespecífica harmônica com o nome de inquilinismo. O que acontece? Uma espécie usa a outra como abrigo. Então, como o próprio nome fala, eu tenho um inquilino na minha casa, eu tenho alguém morando comigo, certo? Então, aqui é a mesma coisa, uma espécie usa a outra como abrigo para se proteger, tá? Mas somente ela se beneficia, certo? Só que não causa prejuízos pro protetor dela, tá? Então, por exemplo, tem alguém morando comigo, ele é meu inquilino, mas ele não causa prejuízo para mim. Eu estou protegendo ele, mas ele não me causa nenhum mal, certo? Por exemplo, a gente tem orquídeas e bromélias. As orquídeas e as bromélias, gente, são encontradas quando a gente sai a campo, por exemplo, nos troncos das árvores, tá? Às vezes a gente está acostumado a ir numa floricultura e comprar orquídea lá no vasinho, né? Mas as orquídeas, a origem dela mesmo, o natural dela, é nas árvores de grande porte. Então, o que acontece? A orquídea, ela vai ser inquilina da árvore. Então, ela vai fixar ali, a orquídea, a bromélia vai fixar ali na árvore, né? Essas árvores altas, para dificultar para os predadores, né? E a árvore vai servir de proteção para ela, certo? Só que a orquídea não vai fazer nada para a árvore. Então, assim, para a árvore tanto faz. Ela só serve de proteção para a orquídea. Então, o inquilinismo não gera prejuízo para o protetor, tá? Que é a árvore, no caso, mas traz benefício para o inquilino, que no caso é a orquídea. O próximo, comensalismo. O comensalismo é uma relação na qual apenas uma espécie beneficia-se, assim como a orquídea, assim como no inquilinismo. Só um vai ser beneficiado, mas sem causar prejuízo à outra também. Qual a diferença do inquilinismo com o comensalismo? O inquilinismo, ele é mesmo questão de proteção, tá? Assim, a questão maior é de proteção. Já o comensalismo, não. Ele tem essa relação igual do inquilinismo, só um vai ser beneficiado, mas pode ser por locomoção, pode ser por alimentação também, tá? Vamos passar agora para relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, são espécies diferentes, né, que se relacionam entre si, só que causa prejuízo para alguém. Até agora a gente falou que nenhuma causou prejuízo, né, das interespecíficas. Então agora a gente vai começar a falar das que causam prejuízo. Então a gente tem 4 também dessas desarmônicas: amensalismo, predatismo, parasitismo e competição. Então vamos lá. O amensalismo, o que acontece no amensalismo? Uma espécie inibe o desenvolvimento de outra.
Por exemplo, liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. Então, o que acontece? Aqui no exemplo, né, tem fungos que liberam determinadas toxinas, liberam determinadas substâncias. Essas substâncias pode causar a morte de outros organismos que estão ali em volta desse fungo, como, por exemplo, as bactérias. Então, o que acontece? As bactérias vão morrer, né? E o fungo que chegou ali se achando, liberou a toxina dele, o antibiótico dele, e mandou no pedaço. Então, teve uma relação de espécies diferentes, né? Fungo e bactéria, porém, uma saiu no prejuízo, aqui no caso, a bactéria, certo? Então, a gente chama isso de amensalismo. Por exemplo, pode acontecer também, que a gente vê muito assim em reportagem, às vezes tem aquele, numa determinada época de reprodução de algas, por exemplo, que as algas começam a se reproduzir, né? Só que em grande quantidade. Essa grande quantidade de reprodução das algas pode liberar na água, pode liberar no oceano, alguma substância tóxica que às vezes acaba matando um peixe, né? Ou outras plantas que tem ali na água, outras algas. Então, essa também pode ser um exemplo de amensalismo, tá? Então, vai ser ali a determinada alga, né? Liberando uma toxina, ou seja, ela chegou ali no pedaço e liberou tudo que ela tinha e acabou com os outros que estavam ali, né? Então, amensalismo é isso, ok? Predatismo. O predatismo é quando o indivíduo mata outro para se alimentar. Então, é predação. Então, um exemplo disso é a gente tem um leão com a zebra, né? Que eu falei para vocês. O leão, ele vai capturar a sua presa, vai matá-lo para se alimentar. Então, o predatismo, a gente é relacionado, né? É mais relacionado também com a alimentação. Uma serpente e um rato, por exemplo. O rato, ele vai morrer, né? Para poder servir de alimento para serpente. Predatismo, então, a gente tem vários exemplos, tá bom? Parasitismo. Gente, parasitismo é quando a gente fala de parasita. Um exemplo de parasita. Vamos começar pelo parasita, o carrapato. O carrapato é um parasita, certo? Ele é um ectoparasita. Por quê? Porque ele fica do lado de fora. Então, às vezes tem carrapato na vaca, né? Então, um exemplo de parasitismo é o carrapato. Às vezes, quando a gente vai na zona rural, numa fazenda, tem uma vaca, tem um boi com carrapato, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se alimentar do sangue e das vitaminas que tem ali naquela vaca. Só que só ele vai se beneficiar. Por quê? Se houver uma infestação muito grande de carrapato na vaca, no gado, pode levar o gado à morte, né? Então, assim, vai causar prejuízo para o gado. E algumas espécies desses carrapatos podem transmitir doenças também. Por exemplo, no cachorro. O cachorro pode ter doença do carrapato, não pode? Então, é através do parasitismo. O carrapato vai se alimentar do cão, só que vai passar uma doença para o cachorro, né? Então, vai causar prejuízo pro hospedeiro dele aí, tá? Outro exemplo, a lombriga no ser humano, né? Lombriga, gente, seria a tênia, por exemplo, são os vermes, né? Então, o verme vai alimentar de todos os nutrientes que tem no seu intestino, você pode acabar ficando fraco, e quem vai levar a boa é só ele, você não, você vai acabar passando mal. Outro exemplo, lagarta e folhagens, né? Quando tem infestação de lagarta, aquela infestação de gafanhoto que a gente viu passando há pouco tempo, o que acontece? Eles vão se alimentar de tudo que tem ali e a planta vai morrer, não é? Então, assim, só a lagarta foi beneficiada, porque ela se alimentou. A folha já era. A última, interespecífica desarmônica, competição. Bom, a competição, como o próprio nome diz, eu vou competir com outro organismo diferente do meu, outra espécie diferente da minha. Só que aqui não é só por comida, é por tudo. Então, é por todos os recursos, tá?
por alimento, por território, tá? Só que, ao invés de competir com outro ser humano, eu vou competir, por exemplo, com uma serpente. Entendeu a diferença? Porque às vezes vocês vão falar assim, nossa, mas você falou sobre isso agorinha. Eu falei um nome, uma relação muito parecida com essa. Só que era entre espécies iguais. Leão e leão, cobra e cobra, pássaro e pássaro. Aqui eu estou falando de relações entre espécies diferentes, tá? Então a competição é, por exemplo, a hiena e o leão, tá? São animais diferentes, certo? E aí pode ter competição também por parceiros, tá?